Vamos lá, meu querido aluno Facom, dando continuidade ao nosso assunto, eu quero continuar um tema que nos compete a partir de agora. Falar da função jurisdicional. Perceba que esse assunto possui uma regulamentação muito ampla no Código de Processo Civil, da qual há um início de tratamento no artigo 16. O artigo 16 ele traz uma informação que é importante. Ele diz assim: a jurisdição civil é exercida pelo juiz em todo o território nacional. Então essa informação é importante para você. O exercício da jurisdição, ele se dá em todo o território nacional. Todo o território nacional. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma decisão judicial tomada por um juiz do estado de São Paulo, ela surte efeitos em todo o território nacional. Uma decisão tomada por um juiz do estado do Rio de Janeiro, ela surte efeitos no estado do Rio Grande do Sul. Uma decisão tomada por um juiz de Porto Alegre, surte efeitos em Goiânia. Por quê? Porque a jurisdição civil é exercida em todo o território nacional. Muito embora eu tenha aí diferentes órgãos espalhados por todo o Brasil, e, portanto, diferentes juízes que serão encarregados de prestar e de oferecer a jurisdição à sociedade, quando ele exerce a jurisdição dentro do seu território, dentro da sua localidade, é bem verdade que ali é a extensão do seu poder. Mas a jurisdição que ele exerce é respeitada em todo o território nacional. Na frente, mais para frente, conforme o andamento do nosso curso, eu vou voltar a falar deste assunto quando estivermos falando sobre competência. E aí eu quero que você tenha a exata noção da exata distinção entre jurisdição e competência. Porque uma coisa é eu afirmar que o juiz tem jurisdição. E, obviamente, se a pessoa prestou o concurso para a magistratura e se tornou juiz, ela é juiz em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, Pernambuco e assim por diante. Porque a jurisdição é exercida em todo o território nacional. Agora, uma outra questão, será que ele pode resolver os conflitos que ocorrem nessas localidades distintas? Aí é outros 500. Aí é o que nós vamos saber fazer exata distinção entre jurisdição e competência. Mas para este momento agora, eu quero que você tenha em mente que o juiz exerce a jurisdição em todo o território nacional. Então, um juiz em São Paulo é juiz na Bahia? É. Um juiz na Bahia é juiz em Goiás? É. Um juiz em Goiás é juiz em Santa Catarina? É. Porque ele exerce a jurisdição em todo o território nacional. Tá bem? É essa a conclusão que chegamos da leitura do artigo 16 do Código. Tranquilo? Sossegado? Vamos aprofundar um pouco mais o nosso assunto. Falando de ação e de direito de ação. Por que que eu coloquei aqui que o direito de ação é um direito subjetivo? Por quê? O exercício do direito de ação, que vem a ser o exercício de pleitear perante o Poder Judiciário a proteção ou a solução de um determinado conflito de interesses, ele é um direito que é exercido de acordo com a vontade do interessado. Ninguém pode compelir você a exercer o direito de ação. Perceba, se alguém bateu no seu veículo, no seu carro, você deverá manifestar o interesse de solucionar esse conflito judicialmente. E ninguém pode te compelir, ninguém pode te obrigar, ninguém pode te pressionar a exercer o direito de ação, porque ele é um direito subjetivo. Tudo bem? Pois bem, esse direito de ação, para que eu possa exercer o direito de ação judicialmente, eu preciso me atentar a algumas situações, das quais talvez a mais importante delas é cumprir o que eu chamo de condições da ação. Professor, o que vem a ser condições da ação? São requisitos mínimos para que você possa exercer o direito de ação. E o próprio artigo 17 do Código de Processo Civil, ele diz de forma categórica que para pleitear algo em juízo é necessário possuir interesse
e legitimidade. Vem para cá porque eu quero te explicar o que vem a ser isso. O interesse de agir, ou também chamado de interesse processual, ele reflete exatamente na situação em que o interessado deve demonstrar que a medida jurisdicional é necessária e que, além de ser necessária, ele vai se utilizar do meio processual mais adequado. Vou te dar um exemplo e você aplica isso, essa redação da lei. Imagina que alguém bate no meu carro. Eu saio, converso com a pessoa e falo, poxa, rapaz, você bateu no meu carro, me causou um prejuízo. Ele chega para mim e fala assim, fica tranquilo, quanto você acha que ficou esse prejuízo? Eu olho, acho que uns R$800 deve pagar esse para-choque que você danificou. Ele tira um cheque na hora e faz um cheque de R$800. Eu vou para casa, apresento o cheque para o banco e o cheque vem com provisão de fundos. Eu estou com os R$800 na minha mão. Eu te pergunto, eu posso entrar com uma ação contra essa pessoa? A resposta é não. Por quê? Porque eu não tenho necessidade. O conflito foi solucionado por meios alheios, por outros meios que não através do intermédio do Poder Judiciário. Então, se eu processar essa pessoa que pagou o prejuízo, eu não consigo demonstrar a existência de uma das condições da ação do interesse. Agora, em contrapartida, se eu saio e converso com a pessoa e ela fala assim, ó, azar o seu, cara, bati no seu carro porque você foi o culpado e eu não vou te pagar nada. Perceba, eu posso sair na porrada com essa pessoa e falar, vem cá, vamos resolver então. Não posso, porque se assim eu proceder, eu estou violando. Eu estarei exercendo um poder arbitrário, eu não tenho esse tipo de autonomia de vontade. A jurisdição me diz que eu tenho que buscar ela para resolver conflitos de interesse. Então, se ele não me paga, eu entro com ação judicial. Por quê? Porque eu tenho interesse de agir, interesse processual. Na necessidade. Eu necessito do intermédio do Poder Judiciário para solucionar esse conflito. Sem o Judiciário eu não consigo resolver. Agora, perceba, se eu tenho necessidade, além de demonstrar que a medida é necessária, eu preciso entrar com a medida adequada. Processo civil, processo judicial é algo formal, é algo técnico. Se você está buscando a reparação por um prejuízo, você que entre com a ação que de fato tem o intuito de buscar essa reparação, essa indenização pelo prejuízo que você sofreu. Se você ingressar com uma medida processual inadequada, você mais uma vez não conseguirá demonstrar o interesse processual e esbarrará na condição da ação. Então perceba, a condição da ação, as condições da ação são o interesse de agir ou o interesse processual e a legitimidade. E para eu demonstrar que eu tenho interesse processual, eu preciso demonstrar a existência do binômio necessidade mais adequação. Se eu demonstrar a existência dos dois, estarei comprovando a existência de interesse processual. Só que nem só do interesse processual é feita a condição da ação. Eu ainda preciso demonstrar, a legitimidade ad causam, ou legitimidade para a causa. Professor, o que vem a ser a legitimidade? Pessoal, legitimidade consiste na demonstração de um vínculo direto, meu com o direito que está sendo processado. Perceba, se alguém bate no meu carro e eu chego e converso com você e falo, poxa, olha que infelicidade eu tive, bateram no meu carro. Você não pode me fazer uma surpresa e falar assim, fica tranquilo, eu vou processar essa pessoa por você. Porque você não tem vínculo direto com o bem que está sendo discutido judicialmente. Se o carro é meu, quem processa essa pessoa sou somente eu. Se eu entrar com a ação, eu tenho legitimidade para processar a pessoa que me causou o prejuízo. Agora, preste atenção porque não para por aí. A legitimidade pode ser interpretada sobre duas vertentes. Ao que eu chamo legitimidade ordinária ou legitimidade extraordinária. Preste atenção porque isso também não é difícil. A legitimidade ordinária
ela consiste na seguinte situação. Alguém processa em nome, presta atenção, ó, nome próprio, direito próprio, nome próprio, direito próprio. O que é isso, professor? O exemplo que eu te dei de alguém bater no meu carro, se eu entrar com essa ação, eu estou entrando com a ação em meu nome próprio e o direito é meu. Legitimidade ordinária. A legitimidade ordinária é a regra do ordenamento jurídico. Ou seja, em regra, quem tem legitimidade para processar o direito é o próprio titular do direito. Tudo bem? No entanto, o próprio ordenamento no artigo 18 autoriza que pessoas estranhas ao direito possam pleitear em nome próprio um direito que não lhe é delas, um direito alheio. Eu vou te dar um exemplo, você vai falar, nossa, faz todo sentido. Quando alguém bate no meu carro, eu não posso falar para você processar a pessoa por mim, porque você não teria legitimidade. O interesse é meu, o direito é meu. Se alguém tiver que processar esse direito, sou somente eu. Agora, quando um sindicato ingressa com uma ação para defender os interesses de seus sindicalizados, quando uma associação ingressa com uma ação para defender o interesse de seus associados, eu estou diante de pessoas que ingressam com ações em nomes próprios, mas o interesse não é próprio, o interesse é de outrem. Eu vou chamar isso de legitimação ou legitimidade extraordinária, tá? Legitimidade extraordinária. Portanto, na legitimidade extraordinária, eu estou diante, de pessoas que ingressam com ação em nome próprio, para discutir direito alheio. Nome próprio, direito alheio. São os exemplos que eu dei. Sindicatos, associações, o próprio Ministério Público quando ingressa com ação. Perceba, o Ministério Público quando ingressa com ação, ele não discute o interesse próprio dele. O interesse é de outro, o interesse é da sociedade. Eu vou chamar isso de legitimidade extraordinária, ou como você pode verificar aí no seu material, a lei também vai chamar essa legitimidade extraordinária, e atente-se para este nome, tá? Ela vai chamar de substituição processual. Então a legitimidade extraordinária é o mesmo que substituição processual. Tá bom? Legitimidade para a causa consiste na demonstração de um vínculo direto entre o titular do direito e quem está ingressando com a ação. Ela pode ser representada pela legitimidade ordinária, quando alguém ingressa com ação em nome próprio para defesa de interesse próprio. Lembra do professor Vinícius processando alguém que bateu no carro dele. Eu entro com ação para discutir o prejuízo causado no meu carro. Agora, quando eu tenho um sindicato de uma classe de trabalhadores ingressando com uma ação em face de um empregador, porque este empregador lesionou o direito de todos os sindicalizados, o sindicato é o autor da ação. Só que o interesse, o direito não é do sindicato, é dos sindicalizados. Quando uma associação ingressa com uma ação para defender o interesse de determinados associados, ela busca uma proteção ao direito dos associados. O interesse não é da associação pessoa jurídica, é de quem se associou a ela. Mas o titular da ação, quem vai entrar com a ação é a associação. Mas o direito não é dela, o direito é de outrem. É a redação do artigo 18, tá? Perceba, a regra geral é a legitimidade ordinária. E excepcionalmente a lei vai admitir, ou até mesmo o próprio ordenamento jurídico admite,
que pessoas ingressem com ações em nome próprio para a defesa de interesses alheios. Isso é exceção. Tá bom? Então, só para a gente concluir. Para que eu tenha o direito de ação, esse direito subjetivo, de poder pleitear jurisdicionalmente a proteção e a tutela a algum direito que está sendo lesionado na sociedade, eu preciso demonstrar a presença das condições da ação. Que são elas? O interesse processual ou o interesse de agir, quando eu demonstro que eu necessito e entro com a via adequada. E eu tenho que demonstrar legitimidade para a causa. Legitimidade essa que pode ser interpretada de acordo com duas vertentes. Legitimidade ordinária ou legitimidade extraordinária. Para concluir a análise das condições da ação, você tem que se atentar pelo seguinte fato. Se porventura eu ingressar com uma ação e não demonstrar a presença dos requisitos, a presença das condições da ação, essa minha ação será extinta, sem resolução do mérito. Então, se porventura eu contar para você que alguém bateu no meu carro e você ingressar com a ação, o juiz vai olhar e falar assim, escuta, quem é você? O carro não é do Vinícius? O que você está fazendo aqui? Ele vai falar que você é uma parte ilegítima. E se você é parte ilegítima, não tem como ele decidir o conflito para você. Ele vai extinguir aquele processo sem apreciar o mérito. Percebe? Ele vai falar, eu não posso julgar isso porque quem tem que entrar com a ação é o Vinícius e não você. Tchau. Extingue o processo e o conflito, o acidente, não houve uma solução para ele. Por isso que eu vou chamar de extinção sem resolução do mérito. Tudo bem? Beleza até aqui? Tranquilo? Vamos aprofundar um pouco mais o assunto. Vem para cá, ó. Elementos identificadores da ação. O que eu quero que você se atente a isso? Qual é o principal objetivo dessa classificação aqui, dos elementos identificadores da ação? Para que eles servem? Qual é o intuito deles? Atente-se. Os elementos identificadores da ação, eles servem para individualizar. Individualização da ação. Professor, o que vem a ser individualização da ação? Individualização da ação como forma de tornar aquela ação única. Atente-se. Não é permitido que eu tenha duas ou mais ações idênticas em tramitação no Poder Judiciário. Em outras palavras, se eu estou te processando por determinado assunto, eu não posso perceber que o processo vai mal, que há uma chance de eu perder e entrar com uma mesma ação em outro órgão do Poder Judiciário. Isso não é permitido. E como é que eu vou verificar se de fato existem duas ou mais ações idênticas? A partir da análise dos elementos identificadores da ação. São 3. A saber, as partes, a causa de pedir e o pedido. Então perceba, para eu identificar e individualizar e, portanto, distinguir uma ação da outra, eu analiso 3 características. Quem são as partes envolvidas? Quem é o autor? Ah, o autor é fulano. E o réu? É ciclano. Opa! Tem um outro processo que figuram as mesmas pessoas. Então as partes são iguais. Qual é a causa de pedir? O que é a causa de pedir, professor? Causa de pedir é o motivo, é o fundamento da ação. Qual é o fundamento dessa ação? Causa de pedir. E por fim, qual é o pedido? O que as partes pretendem com essa ação? Se eu analisar que as partes são fulano e ciclano, a causa de pedir é aquele acidente de trânsito e o pedido é a indenização, eu não posso ter uma outra ação que se discuta o mesmo assunto, o mesmo pedido e as mesmas partes. Atente-se. Se eu tiver duas ou mais ações idênticas no Poder Judiciário, e quando que uma ação é idêntica à outra? Quando eu tenho as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Duas ou mais ações idênticas acarretam num fenômeno processual que eu vou chamar de litispendência.
Litispendência. Tá bem? O que é a litispendência, professor? É o fenômeno caracterizado pela existência de duas ou mais ações idênticas. Isso não é permitido. A ação mais antiga continua correndo e a ação mais nova é mais uma vez extinta sem resolução do mérito. Porque eu não tenho duas chances no Poder Judiciário. Eu não tenho uma segunda oportunidade. Se eu entrar com uma ação e perceber que vai dar ruim, que eu vou perder essa ação, eu vou perder. A não ser que eu me utilize de algum mecanismo para tentar alterar o rumo dessa ação, se eu for perder, eu vou perder e eu não posso ter uma segunda oportunidade. Litispendência. Tá bom? Então as partes, os envolvidos no processo. A causa de pedir é o motivo e o pedido é a intenção, o que eu pretendo com a ação. Tá bem? Para concluir, pessoal, vem para cá porque eu quero falar um outro assuntinho com vocês. Classificação das ações. Então, quando eu vou entrar com uma ação no Poder Judiciário, essa ação pode ter 3 tipos de intenções, digamos assim. As ações podem ser declaratórias. O que é uma ação declaratória, professor? É uma ação que visa declarar a existência ou inexistência de determinada relação jurídica, ou a forma de se interpretar aquela relação jurídica. As ações podem ser constitutivas. O que é uma ação constitutiva? É uma ação que visa criar, modificar ou extinguir determinada relação jurídica. Ou as ações podem ser condenatórias. Eu vou te dar um exemplo de cada uma de ações aqui. Uma ação declaratória é uma ação que visa declarar a existência ou a validade de determinado contrato. Então, uma ação que visa declarar a validade do contrato, validade do contrato, é uma ação declaratória. Declare que o contrato é válido. Uma ação constitutiva ou uma ação que visa, portanto, modificar, criar ou extinguir. Olha um exemplo de ação constitutiva. O divórcio. O divórcio modifica o estado civil das pessoas. A pessoa era casada e após o divórcio se torna divorciada. E por fim, uma ação condenatória é uma ação que visa condenar o réu a uma obrigação. Uma ação indenizatória. Indenizatória. Sabe aquela ação que eu quero buscar o prejuízo que eu sofri com o meu carro? Ela é uma ação condenatória. Ao final eu quero que o juiz condene o réu a pagar o prejuízo suportado por mim. As ações podem ser declaratórias, constitutivas ou condenatórias. Tudo bem? Beleza? Vem pra cá porque a gente vai resolver algumas questões agora. Vem comigo, ó. Questões que põem em jogo o assunto que a gente acabou de observar. Primeira questão. São elementos da ação. Elementos que identificam a ação. Quais são os elementos? Letra A. A possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade ad causam e o interesse processual. Segura um pouquinho que eu já vou te comentar essa alternativa A. Deixa ela de canto. Letra B. A legitimidade ad causam e o interesse processual. Letra C. As partes, a causa de pedir e o pedido. Letra D. As partes, a causa de pedir e o interesse processual. E letra E. Partes, legitimidade ad causam e interesse, ou melhor, legitimidade ad causam e causa de pedir. O que eu quero que você se atente aqui é o seguinte. Veja que interessante como que o examinador, ele adora tentar confundir você, 2 institutos que eu acabei de te ensinar. São eles: as condições da ação, condições da ação, com os elementos identificadores da ação. Elementos identificadores da
ação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Condição da ação é requisito para entrar com a ação. Elemento identificador da ação é característica de uma ação que está tramitando perante o Poder Judiciário. Vejam que a letra A diz assim para mim, ó, e a questão te indaga acerca dos elementos da ação. Portanto, ela está te perguntando quais são aquelas 3 características que servem para distinguir. Letra A, possibilidade jurídica do pedido. Atente-se a isso no seguinte sentido. Esse assunto aqui, ó, essa palavrinha, a possibilidade jurídica do pedido, ela era uma das condições da ação no Código de Processo Civil de 73. O código que foi revogado. O Código de 2015 não traz isso como condição da ação. Só um comentário extra. O que, muito embora, a letra A está equivocada, porque ela me trata, ó, da legitimidade ad causa e do interesse processual. Isso não é elemento, isso é condição da ação. Ó, condição da ação. A questão me indaga acerca dos elementos. Letra B, legitimidade ad causa e interesse processual. Perceba, se a questão fosse quais são as condições da ação, essa estaria certa. Mas não é isso. A questão me indaga sobre os elementos. Letra B está errada. Letra C, as partes, a causa de pedir e o pedido. Pumba. Correto? Letra D, partes, causa de pedir e interesse processual. O interesse é condição da ação, risca. E letra E, partes, legitimidade e causa de pedir. Legitimidade é condição da ação, não é elemento. Então, portanto, letra C é a alternativa correta. Vamos para a próxima. Pode-se afirmar que são condições da ação pelo Código de Processo Civil. Condição da ação, legitimidade e interesse. Vamos lá. Letra A, partes. Partes não é. Legitimidade e interesse, sim. B, partes, pedido e legitimidade ad causa. Tá errado. Letra C, olha de novo ele te perguntando sobre a possibilidade jurídica do pedido. Cuidado com isso, hein? Isso é antigo. No Código atual não tem mais isso. Tá? Legitimidade ad causa e interesse. Letra D, legitimidade ad causa e interesse processual, certo? E a letra C, ou melhor, a letra E, de novo colocando a possibilidade jurídica do pedido. Cuidado, atente-se a isso. Isso não é mais condição da ação. Tá bom? Próxima questão. São condições genéricas para o regular exercício do direito de ação. São condições. Tá? Condições da ação. Quais são elas, gente? A. Partes capazes. Demanda regularmente formulada. Onde está isso, gente? Nada disso. B. Pedido e causa de pedir. O pedido e causa de pedir são elementos identificadores da ação. Letra C. Legitimidade ad causa e interesse de agir. Correto? Letra D. Juízo competente e capacidade postulatória. Nada a ver. E letra E. Capacidade para estar em juízo e representação processual. Não. Então, mais uma vez, quero que você se atente ao seguinte, ó. Pela seguinte hipótese, não confundir condições da ação com os elementos identificadores da ação. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E perceba que o examinador adora querer confundir a pessoa que está prestando essa prova. Ele traz alternativas que misturam os dois institutos. Uma serve para exercício de ação, outra serve para distinção e individualização de ações propostas no Poder Judiciário. Tá bom? Dessa forma, concluindo essa última questão, eu me despeço de você nesse bloco. A gente concluiu a análise do exercício do direito de ação e verificamos as condições da ação, os elementos identificadores da ação e a classificação das ações. Eu te vejo no próximo bloco. Valeu, um forte abraço. Tchau, tchau.